Chegou a hora do Direito do Cidadão, a gente está recebendo aqui a advogada Teodolina Batista, já é uma parceira nossa aqui, já do quadro, né? Muito obrigado pela presença. Agradecemos. O tema de hoje é a criminalização da homofobia. A gente tem uma decisão da semana passada, né, doutora? Dessa semana, exatamente. Dessa semana, né? Sim. Do STF, que torna crime a prática da homofobia. A gente já tem muitas perguntas que chegaram para a gente. Vamos para o telão? Tá aqui, ó. A primeira pergunta é da Fabiana, de Governador Valadares. Fui agredida com xingamentos e também fisicamente por ter beijado minha namorada na boca no meio da rua. Fiquei arrasada e mais ainda, quando procurei a polícia, fiz boletim de ocorrência, mas não vi nenhuma punição sendo aplicada. Será que com a nova lei vai ser diferente? Certamente será diferente, considerando que a homofobia, então, a discriminação e o preconceito em decorrência da orientação sexual e da identidade de gênero. Portanto, agora, posturas como essa, que não seriam admitidas com relação ao heterossexual, serão colocadas dentro de um preceito criminal com sanções que podem variar de 1 a 5 anos de prisão. Aí seria até a questão da isonomia, né? Se um casal hétero pode se beijar publicamente, por que um casal homo não poderia? O STF assim decidiu depois de ser provocado. Na realidade, houve uma ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão, considerando que o artigo 5º, inciso 41 da Constituição Federal, determina que deve ser punido todo tipo de discriminação e preconceito em razão de qualquer direito fundamental. E aconteceram várias leis que vieram punindo discriminação e preconceito em razão de crimes praticados contra idosos, contra a população negra, e falta uma lei que possa também punir o preconceito contra a população LGBTI. Assim, então, diante do fato de haver uma omissão do Poder Legislativo, houve uma provocação, uma ação, exigindo que o STF estivesse deliberando a respeito de duas formas, ou determinasse que o Congresso votasse uma lei, ou então criasse provisoriamente punições até que essa lei no STF fosse votada. E então, no caso, essa decisão de quarta-feira foi nesse sentido. Mais uma pergunta aqui que chegou para a gente, não identificado, né? A pessoa pediu para não se identificar. Posso denunciar um pai que espancou um filho de 8 anos só porque ele tem trejeitos femininos? E se eu denunciar, qual seria a punição para esse pai? Naturalmente, no caso, provavelmente esse pai assim está agindo por falta realmente de uma preparação, de uma informação e, de fato, que a lei da homofobia, ela vem falar para as famílias e para a sociedade da necessidade do respeito, independentemente de qualquer orientação sexual e da identidade de gênero. Uma criança de 8 anos de idade, naturalmente, assim como todo ser humano, ela deve ser tratada, sobretudo na família, com amor e respeito, tá certo? Esse pai, certamente, ele poderá responder diante da vara da infância e juventude, ele poderá estar respondendo, porém também sendo orientado, encaminhado, para que as famílias não se transformem em um ringue, mas sim em um espaço de orientação e, ao mesmo tempo, de soluções afetivas. Mais uma pergunta que chegou para a gente aqui agora. Meu filho é homossexual e tem sido vítima de brincadeiras maldosas na escola. Já chegou em casa chorando algumas vezes. Fico confusa. Ele está sendo vítima de bullying ou de homofobia? Naturalmente, está sendo vítima agora de homofobia. Falava-se de bullying anteriormente, uma vez que essa lei, ou seja, na realidade, essa criminalização não se encontrava ainda posta. Hoje nós temos 11 ministros no STF, 6 assim já deliberaram. Como eles formam a maioria, esse entendimento já se encontra posto. Existe também um PL 672 no Congresso sendo votado, com sanções que, em caso dessa natureza, estarão, de alguma forma, estipulando prisões até 5 anos. O que a gente vai ver no telão agora, doutora e telespectador, não é uma pergunta, é uma foto que a Camila, moradora de Patinga, mandou para o nosso WhatsApp. Ela falou assim, olha, aproveitando o tema que é homofobia, ela diz o seguinte, ela conta que é casada no cartório com a Beatriz, elas têm um relacionamento estável, 2 filhas, olha as menininhas aí na foto, e ela diz que as meninas convivem bem com as amiguinhas na escola, não sofrem bullying, e ela diz, estou mostrando nossa história para as pessoas verem que é possível ter uma vida normal sendo homossexual, é o que diz a Camila. A gente agradece imensamente a Camila por essa manifestação. É possível, né, doutora? O STF também, mais uma vez, em 2011, julgou a possibilidade, assim concedeu, por um ADPF 4277, de que famílias, no caso, pudessem ser assim formadas, chamadas famílias homoafetivas, no caso, e as famílias, assim, elas também, posteriormente,
estiveram sendo amparadas por uma outra resolução, né, 175, do Conselho Nacional de Justiça. E os cartórios, assim, promovem hoje a consagração de casamentos, assim também das uniões estáveis. Representa dizer que tudo isso acontece dentro do plano do direito civil. Em cartórios, as igrejas não estão obrigadas a promover esse casamento no que diz respeito às solenidades religiosas. A própria lei de homofobia, ela poupa a expressão religiosa. Implica dizer, portanto, que a religião maior é a religião do amor, é aquela que inclui, é aquela religião que, no primeiro momento, é capaz de enxergar o outro, no caso, como sendo alguém que jamais poderá ser inferior a todos nós, tá certo? É importante também salientar que dentro desse aspecto já existem religiões, já existem igrejas que, no primeiro momento, promovem as uniões e admitem o acolhimento espiritual das pessoas. A exemplo da igreja, me permitam aqui, a igreja anglicana, tá, que tem sido vanguardista nesse sentido. Não se pode, entretanto, de alguma forma forçar o clero ou autoridades, no caso, a promover um casamento religioso. Entretanto, pode-se eleger, no caso, então, espaços onde esse casamento e essa união estável seja legitimada. Tem mais uma pergunta aqui, da Lúcia Carvalho de Aimorés. Já ouvi pessoas dizerem que a criminalização da homofobia fere a liberdade de expressão. Isso é verdade? Pergunta a Lúcia. Na realidade, nós estamos diante de duas situações, dois princípios. A Constituição Federal nos coloca diante da liberdade de expressão, mas também nos coloca diante da liberdade de exigirmos dignidade da pessoa humana. Então, se essa expressão, se essa liberdade de expressão, ela viola a dignidade do outro e é desrespeitosa, ela precisa ser, em tese, repensada, sob pena de fato, caracterizar a homofobia. Doutora, muitíssimo obrigado mais uma vez pela presença da senhora aqui. Estamos à disposição. Você que mandou a sua pergunta também, muito obrigado. Quem não mandou também, né, que acompanhou aqui. E na próxima semana a gente vai estar com outro tema aqui no Direito do Cidadão.